Ezequiel capítulo 37, e vamos ler do versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Veja se tem algum irmão ao seu lado que não tem a Bíblia. Chegue junto dele e compartilhe com a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-lhe ele: profetiza a estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Aqui está a tua igreja. Nesse momento eu te peço, derrama o teu Espírito Santo sobre mim. Que eu seja usado na tua mão, Senhor, para transmitir a esta mensagem a qual o Senhor deseja repassar para a tua igreja. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, amados. Glória a Deus. Amados irmãos, Ezequiel, ele foi levado a um vale de ossos secos. E aqui ele teve uma experiência com Deus. E é sobre essa experiência que eu gostaria de, junto com os irmãos, estar visualizando. E junto com todos estar entendendo sobre essa passagem. Como vimos na leitura, Deus ele vai locomover o profeta para esse vale. E lá, quando ele é locomovido, ele vai ter essa experiência que podemos dizer que é uma experiência desagradável. Quando ele chega, ele se depara com várias situações que podemos dizer que não é confortável. Ele se depara com uma situação onde ele está diante de vários ossos secos. Podemos entender que ele não está num pomar, num jardim, numa área bonita. Ele está diante de uma ponta a outra de ossos secos. Mas aí a gente entende, e eu quero também que os irmãos entendam, que nessa situação que podemos ver que é desconfortável, que não é bom, podemos imaginar que existia uma esperança. Podemos imaginar que existe algo. Por exemplo, imagine que nós estivéssemos naquele local, chegássemos naquele lugar e visse toda aquela quantidade de ossos. Aqueles ossos estão ali, mas Ezequiel ele está vivo. Então existe algo, existe alguma esperança.
A própria palavra, ela diz que naquele lugar, os ossos eles estavam há tanto tempo que eles já estavam secos, sequíssimos. Mas existe um detalhe, existe algo que eu entendo que algo diferente, algo que marca aqui essa passagem. Veja novamente o versículo 1. Ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Talvez você possa ter chegado aqui hoje sem uma perspectiva, sem uma esperança, sem algo que você esteja preocupado e não conseguiu. Mas eu quero te dizer nesta noite, a mão do Senhor está presente. A mão do Senhor está sobre nós. Ezequiel, ele chegou ali, ele foi levado para lá. Então quando ele foi levado, ele não foi sozinho. Ele não foi porque ele quis. Ele não foi por seu bel prazer. A mão do Senhor o conduziu. A mão do Senhor o levou até lá. Eu aprendo uma lição aí. Eu aprendo que existe várias situações que podemos nós estar no vale ou também não estar no vale. Eu entendo que existe aqueles vales a qual nós procuramos e existe aqueles vales que o Senhor nos coloca. Mas aí alguém pode dizer: ô presbítero, como é que Deus, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus de amor, vai me colocar num vale, vai me colocar numa situação difícil? É porque às vezes, amados, muitas situações nós mesmos procuramos, como se a gente procurasse uma cova para entrar no vale. Às vezes a nossa atitude, o nosso agir, o nosso meio de agir para com o reino, para com Deus, nos coloca em vales. Mas existe outras situações que o próprio Deus, Ele pode pegar na mão e conduzir para o vale. E Ele faz isso para que possamos desenvolver, para que possamos aprender, para que possamos sentir a presença dEle, para que possamos ver que Ele é Deus. Por exemplo, você já parou para imaginar se tudo na vida fosse um mar de rosas? Como é que a gente aprenderia com as situações? Por exemplo, como é que você saberia que Deus é um Deus do impossível se Ele não fizer coisas impossíveis na sua vida? Como é que você vai saber que Deus é um Deus que cura se você não ficar doente? Como é que você vai saber que Deus é um Deus que levanta se você não cair? Como é que você vai saber que Deus é um Deus que levanta, que exalta se você não estiver humilhado? Então, às vezes, se faz necessário para que a gente possa ver que Deus, Ele é Deus. A irmã cantou o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas nós precisamos aprender e saber que Ele é Deus. E para que a gente entenda e perceba a grandeza, às vezes precisamos passar por situações assim. É assim que a gente vai aprender, é assim que a gente vai crescer, é assim que a gente vai amadurecer. Os irmãos compreendem
o sentido de às vezes estarmos no vale. Mas eu quero te dar uma notícia. Eu quero dizer que hoje, mesmo que você esteja no vale por meios próprios, a mão do Senhor pode te tirar de lá. A mão do Senhor pode te conduzir e te tirar de onde você possa estar. E Ele pode te direcionar para o caminho correto a você seguir. Só basta querermos. Só basta desejarmos. Só basta dizer: Senhor, eu quero sair daqui. Eu quero seguir o teu caminho. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero saber que o Senhor é Deus. E aí a gente entende, eu entendo que Ezequiel, ele chegou ali conduzido pelo Senhor, mas ele não estava sozinho. O Senhor estava com ele. O Eterno estava com ele. Ele não estava no vale sozinho porque ele queria, mas ele estava no vale ali porque o Senhor quis mostrar algo para ele. E aí alguém pode dizer: ah, mas é difícil às vezes a situação. Às vezes é difícil, como a situação que eu passo. Pode ser uma doença, pode ser uma provação. E aí muitas pessoas podem dizer: ah, é muito difícil. Mas eu quero te dizer esta noite que se você está numa situação difícil, o Senhor, Ele garante esse período que você está no vale. Ele garante o momento que você está no vale. Se você está passando por um vale agora, o Senhor, Ele garante. Ele garante. Segura na mão do teu irmão e diz: o Senhor garante o teu vale. Não tenha medo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mas aí, amados, a gente sempre sabe que tem aquelas pessoas que questionam lá e diz: mas aí como eu posso adorar um Deus que me deixa em situações difíceis? Você já viu alguém falando assim? Alguém que questiona, que reclama e diz: ah, Senhor, como é que eu posso estar numa situação difícil? Como é que eu posso estar numa situação de um vale se eu faço a tua vontade, se eu adoro o Senhor, se eu estou sempre na escola dominical, nos cultos, eu estou sempre assim? Alguém pode dizer, né? Amados, o Senhor permite isto acontecer. Ele permite para que a gente possa então nos tornarmos humildes, nos tornarmos melhor, pessoas que aprendam aquilo a qual o Senhor está passando. Eu sempre digo que o Senhor, Ele não é teólogo, Ele é pedagogo. Sabe por quê? Porque o Senhor, às vezes, Ele primeiro nos dá a lição para a gente poder, nos dá a prova para a gente poder aprender a lição. Na escola é diferente, né? Na faculdade a gente primeiro aprende a lição, aprende para fazer a prova. Mas com Deus é diferente. Ele dá a prova para você tirar a lição. Aleluia! Então eu entendo que Deus, Ele faz isso para nós aprendermos, para nós entendermos que às vezes precisamos melhorar em alguma coisa. Pode ser que alguma coisa esteja faltando na sua vida, então você precisa melhorar. E Deus, Ele coloca ali, ó, a prova. Porque quando você passa pela prova, quando a prova está passando, a lição está lá na frente, ó, você vai dizer: agora eu aprendi, porque eu passei pela prova. Aleluia. Glória a Deus. E aí, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por provas. Se eu fosse relatar aqui, eu diria inúmeros casos. Mas eu destaquei aqui o caso de Ana. Lá em 1 Samuel, nós vemos a história de Ana, onde ela tinha o desejo de ter filho, tinha o desejo, né, de querer ser mãe, de ter um filho,
mas ela não podia. E aí tinha aquela qual tinha dado, Penina, né, tinha dado filho para o marido, e aí ela ficava, tipo, humilhando Ana. Tipo, eu acho que ela fazia assim, ó, eu tenho, mas tu não tem. Não é? Podemos brincar assim? Eu tenho, tu não tem. Eu posso, tu não posso. Eu faço, tu não faz. E aí ela era humilhada. Podemos entender que ela estava passando pela prova. Mas Deus não deixou muito tempo. Quando Ana, ela juntou a oração, ela passou pela prova, na frente ela conseguiu então alcançar. Então eu entendo que Deus, Ele está nessas situações que às vezes enfrentamos. Ezequiel, ele estava no vale, mas ele não estava perdido, ele não estava à toa, a mão do Senhor estava lá. Isso me faz lembrar, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 1, quando Jesus Cristo, ele foi conduzido para o deserto. E aí ele foi orar, ele foi adorar. E aí automaticamente, não sei se vocês já viram, uma outra pessoa, só que uma outra pessoa maldosa, o inimigo, foi lá em Jesus e o transportou. Veja a diferença. O transportou para o pináculo do templo, apresentando para ele todos os reinos da terra, dizendo: não, se tu prostrares e fizeres um ato de adoração, eu te darei todos esses reinos. Mas veja a diferença. Observe que o diabo, ele transporta, mas o Espírito conduz. O diabo, ele transporta, mas o Espírito, ele leva, ele conduz. Aleluia. E eu estava vendo no dicionário Aurélio, a palavra conduzir significa guiar com inteligência. Então o Espírito Santo guiava com inteligência. Ele guia com inteligência. E sabe o que é interessante? Que às vezes a gente está em situações desse jeito e não percebe que Deus, ele nos guia, que Deus, ele nos conduz, que Deus, ele está sempre nos dando meios de forma inteligentes, por meio do Espírito, para sairmos de situações difíceis. Eu creio que todos aqui já passou por uma situação difícil e já saiu dela. O Espírito conduz com forma inteligente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí a gente percebe, amados, a diferença de como ser levado pelo Espírito, ser transportado ou ser conduzido. Eu entendo que praticamente era como se Deus, ele pegasse assim, ó, pegasse na mão e levasse, ou abraçasse, ou levasse até no braço, né? Ele carrega assim, ó, ele conduz. É dessa forma que Deus, ele faz conosco. É dessa forma que ele nos conforta, ele nos conduz, ele nos leva. Mas aí alguém, ele vem e diz: ah, mas Ezequiel estava lá no vale. E aí, uma coisa que eu entendo: o vale foi feito para que a gente aprenda com o vale, e não que o vale nos destrua. O vale é feito para que a gente tire lições do vale, e não para que a gente seja influenciados pelo vale. É dessa forma que temos que aprender. E aí, a gente tem que pensar que podemos estar nessa situação, mas só falta um pouco, só falta um momento. Nosso Deus, ele vai dar um jeito para nos tirar de algo assim. E aí muitos dizem: ah, mas aí Ezequiel estava lá no vale. O vale era bom? Não, não era bom. O vale era agradável? Não, não era agradável. O vale era confortável? Não, não era confortável. O vale estava morto? Estava morto. Mas tem um detalhe: Ezequiel estava lá de pé. Ele estava lá de pé. Veja o versículo 2. O versículo 2, ele diz: e me fez andar ao redor deles. Ezequiel andava
ele fez andar ao redor. O Senhor estava conduzindo ele para andar. Então, coloque na sua mente e entenda que o Senhor é que nos faz andar. O Senhor é que nos conduz. O Senhor é que te trouxe aqui hoje. O Senhor é que te leva aonde você precisa ir. O Senhor é que te conduz naquilo que você precisa fazer. O Senhor é que faz aquilo que nós necessitamos. O Senhor nos faz andar. Aleluia. Ele nos faz andar. Deus, Ele nos conduz de uma forma que temos que entender que Ele é que está nos guiando e nos protegendo. Aleluia. 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 Glória ao Senhor Jesus. E aí, eu entendo também que muitos podem dizer: é fácil dizer quando você está bem, né? Quem está no vale é que sabe. Não existe sempre aquele lado ruim, né? É difícil, é difícil. Sim, mas eu quero te dizer hoje que muitos podem pensar em desistir, mas não desista. Seja firme. Não desista só porque está difícil em algum momento. Seja firme. Não use aquela expressão que muitos dizem: vou chutar o pau da barraca. Desculpe a palavra, não é assim que falam? Mas deixa eu te dizer, não chute o balde não, porque dentro do balde é que pode estar a tua bênção. Dentro do balde é que pode estar escondido lá aquilo que você precisa para sair do vale. Dentro do balde pode ser que esteja aquilo que você está precisando. Então não chute não. Olhe primeiro, que pode ser que esteja lá dentro. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então, amados, que a gente possa entender claramente o que é que Deus Ele quer nos mostrar em algumas situações. Às vezes a gente não entende por que as coisas é difíceis, as situações é difíceis, mas eu quero profetizar desde já para vocês. Os ossos que lá ele estava vendo, se os irmãos perceberem no decorrer da leitura, eles poderão ter vida. Eles poderão ter vida. E aí, se vocês perceberem, por exemplo, no decorrer dos versículos, vão ver que o Senhor Ele coloca para Ezequiel aquilo a qual Ele apresenta e diz: pode então. Quando ele pergunta aqui, então ele pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Agora veja o versículo 4, quando Deus diz: disse-me a ele, profetiza esses ossos e diz-me: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Era como se o Senhor estivesse dizendo: ei, profetiza, que aí eles vão reviver. Então profetiza para o teu irmão agora que está do teu lado e diz: a situação, eu não sei qual que você está passando, mas você vai sair desses ossos secos. Glória a Jesus. Aleluia. Profetiza bênçãos para o teu irmão. Profetiza bênçãos para você e para ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu entendo que existe a fase do osso e a fase da gordura. Aí eu entendo que a fase do osso é o difícil, mas a fase da gordura é quando a gente passa dessa situação. Então que esta noite nós saiamos daqui entendendo que vamos sair dessa fase a qual podemos estar passando. Nem todos podem estar, mas se estiver, vamos passar por uma fase boa e automaticamente estaremos desfrutando das bênçãos do Senhor. Estaremos desfrutando das coisas boas a qual o Senhor tem para nós. E aí eu quero, daqui nas próximas
vezes que nos encontrarmos, os irmãos vão dizer: ah, eu saí dessa fase difícil e agora eu estou numa fase boa, porque o Senhor me conduziu, o Senhor me deu a oportunidade, o Senhor me deu, o Senhor me abençoou. Aleluia, glória a Deus. Então que essa noite possamos entender e fazer o que diz, ou entender o que diz os versículos 5 e 6 para finalizar, quando nos diz: assim diz o Senhor Deus, os versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós entendereis que pele, porém em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, que saímos aqui hoje entendendo que Ele é o Senhor. Assim como Ele pôde fazer viver aqueles ossos, Ele pode fazer tudo o que o Senhor quiser. Eu sou o Senhor, diz nosso Deus. Então dê uma salva de palmas muito grande para o Senhor.